Olá, gente, eu sou a Raíssa Ribeiro, sou fisioterapeuta especialista em neuropediatria. Hoje eu tô com a Josi, que é mãe do Enzo, que é uma criança atípica, e hoje a gente vai ter um bate-papo. A Josi, ela é coach de relacionamento e também mãe atípica, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo dela, tanto da maternidade, como a questão do relacionamento, como ela entrou nesse mundo de coach de relacionamento para poder ajudar outras mulheres como ela. Então, Josi, me conta um pouquinho como é que foi sua gestação, como é que se sua gestação foi planejada, como é que foi o decorrer, a questão do diagnóstico também. Então, tudo começou, na verdade, na hora do parto, né? Eu tive uma gestação muito tranquila, graças a Deus, mas no meio ali da gravidez, eu passei por um processo de separação, que não foi planejado, certo? Eu já estava aí num relacionamento, já tinha uns 10 anos, a gravidez ela foi planejada, até porque eu já tinha um filho, né? Tenho uma filha de 20 anos, na época eu tinha 17, e eu não tinha essa pretensão toda de ter outro filho. Então eu falei, se é para ter outro filho, vamos ter logo, né? E aí eu fiz todo um planejamento para ter o filho. Foi tudo muito bem planejado. Então, engravidei, tudo certinho. E na gestação eu separei. Com 4 meses de gestação, eu passei por um processo de traição, que foi muito difícil, foi realmente um processo muito delicado, mas não afetou nada a gravidez. Eu consegui seguir tranquilamente com a gravidez, até porque eu tinha que pensar no bebê. E tentei resolver as coisas da melhor maneira possível e, claro, decidi me separar. Separei tudo conforme, né, amigavelmente, digamos assim, sem grandes estresses, mas porque eu estava grávida, Mas né? você acha que essa gestação, essa separação foi a ver com a gestação, com o processo do casamento, algo... Na verdade, Porque como foi planejada a gestação e querendo logo depois... sim, a gravidez ela foi planejada, né? Só que quando eu engravidei, o relacionamento sofreu um baque, assim, um susto. Parece que desandou tudo, né? Eu grávida, com os hormônios à flor da pele, né? Meu ex-marido não tinha maturidade suficiente para tanta informação e acabou se perdendo no caminho. Então, eu acho que teve sim, a traição, na verdade, ela não acontece por acaso. Até chegar o momento da traição, o relacionamento já vem sofrendo algumas coisas ali na rotina, já está desgastado alguns pontos até chegar à traição. A traição é é a última coisa que acontece para poder realmente se separar ou, enfim. Então foi isso que aconteceu. A gravidez ela veio, né, de uma forma planejada, porém a gente não soube lidar com a informação na época e acabou que teve uma traição, uma separação, mas eu segui tranquilamente. Na hora do parto, que foi assim, que foi onde tudo aconteceu. Sim. Porque eu estava bem, eu cheguei no hospital, queria um parto normal, eu fiquei 40 semanas, né? Certinho o tempo que precisava ficar para ter o parto normal e me deram um remédio errado na veia. Então, assim, sou muito alérgica? Sou. Tive um choque anafilático na hora. E aí o Enzo ficou sem oxigênio, teve uma asfixia cerebral gravíssima, né? Eu tive um choque anafilático e ele acabou tendo a paralisia cerebral. Só que, a princípio, a gente não sabia. Tinha uma probabilidade. Por isso que ele começou com o tratamento com 1 mês, né? Isso. Começou com você com o tratamento. Então, assim, a gente foi pego de surpresa, a gente nem sabia como que seria esse mundo, né? O que precisava fazer. Eu lembro muito que foi me orientada, precisa fazer estimulação e tudo por causa do sofrimento, mas até então era uma estimulação, tanto que o Enzo, ele foi evoluindo bem até um certo limite e depois a gente começou a perceber os atrasos de desenvolvimento mesmo, né? Sim. E como é que foi esse processo para você? Durante o parto foi algo sofrido? Vocês ficaram pouco tempo, né, na UTI? Não foram, foram 9 dias? Ficamos 11 dias na 11 UTI. dias. E assim, a gente não tinha muita noção do que tinha acontecido, essa é a verdade. A gente não tinha noção da gravidade. E ninguém alertou vocês no momento lá? Não, ninguém alertou no momento, a gente não sabia, né, assim, o que poderia ocasionar aquilo tudo que tinha acontecido na hora do parto.
E aí, quando a gente saiu do hospital, depois de 11 dias, e aí fomos numa neuro, né? Uhum. E ela foi e falou, olha, ele pode vir ter uma paralisia cerebral. Aí a gente falou, mas o que que é O isso? que é isso? Porque assim, você vê que tem crianças especiais, claro, Uhum. só que você não vive esse mundo. Sim, é um mundo bem diferente. Um mundo totalmente diferente. Então, eu nunca tinha vivido, não sabia. E aí eu falei, gente, o que que é isso? Fui pesquisar. E aí, quando você começa a pesquisar, você começa a surtar, porque... Aí a gente vai no amigo Google, que aí você vê. aí você né? começa a surtar porque você vê de tudo. Então, eu falei, não, muita calma nessa hora. E aí, foi quando a gente começou com a fisioterapia com um mês, a gente foi vendo o desenvolvimento dele, a ficha foi caindo aos poucos, porque não é de uma vez. Você não entende, né? Assim, você acha que tem ali um problema, digamos assim, mas que a criança vai andar, que a criança vai se desenvolver muito bem, até porque o Enzo ele tem um desenvolvimento desde pequeno muito assim, assim não dá para perceber, digamos assim, né? Só quem convive mesmo que vê que ele tem uma paralisia cerebral, que é uma criança atípica, mas quem olhar não percebe, porque ele não tem as características visíveis, digamos assim. É mais a coordenação motora dele mesmo. E aí a gente não entendia muito. Com o tempo que a gente foi entender, falou, realmente... E aí a paralisia, os sintomas, as características foi aparecendo. Foi aparecendo. Então, assim, por volta dos 2 anos, a gente começou, né, o tratamento a gente começou o uso do andador. Porque ele anda hoje, ele anda bem, corre tudo, mas com o uso do andador. Então, esse processo mesmo de descoberta diagnóstico, do processo de tratamento, ele realmente vai acontecendo aos poucos, né? E como é que foi a descoberta? Porque foi um processo, mas quando o médico falou assim, então, o seu filho realmente tem paralisia cerebral, como é que foi a sensação? Você acha que passou por um processo de luto? Ou passou por um processo de luto aquele assim, aquela parte mais que eu dou uma ignorada e vou indo? Passou por todas as fases? Você acha que ainda está nesse processo? Como é que é? Assim, eu sou muito tranquila em relação a isso. Realmente sou muito tranquila mesmo. Eu já sabia que ele tinha a paralisia. Né? O Sara veio dar o diagnóstico com 8 meses, que ele tinha uma paralisia e era tetraparesia. E a gente já sabia, mas não acreditava, mas eu já tinha uma noção, até por conta do desenvolvimento dele. Eu nunca fechei a vista para fingir que nada tinha acontecido e que ele pudesse, de repente, andar ou algo assim, não. Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa muito grave, sim. Né? Até porque ele nasceu praticamente morto. Ele ficou quase 13 minutos para voltar para a vida, né? Então, não teria como, assim, ele sair ileso daquela situação, né? De uma asfixia cerebral gravíssima. Só que eu processei mais rápido, né? Algumas pessoas da família teve mais dificuldade para processar. Então, fizeram vista grossa. Não, daqui a um tempo ele vai andar. Não, isso vai passar. Então, assim, teve uma dificuldade na questão da aceitação. Eu aceitei de primeira, né? Por mais que eu pensasse assim, a minha maior dificuldade foi, não foi em aceitar a paralisia dele. A minha maior dificuldade foi aceitar o que tinha acontecido. Sim. Porque ele era uma criança perfeita, um feto perfeito, e um erro médico fez tudo isso na vida dele. Né? Então, assim, eu falei, poxa, um erro médico causa muda a vida da pessoa totalmente. Então, principalmente a dele, né? Principalmente a dele. Então, aquilo ali para mim foi mais difícil. E como a gente não pode voltar no tempo e corrigir um erro, a gente tem que enfrentar o que aconteceu, seguir em frente e dar o melhor que a gente pode para ele. Né? Correr atrás de tratamento, de fisioterapia, ecoterapia, terapia ocupacional, natação, tudo que é possível para fortalecer o desenvolvimento dele. Foi o que a gente fez. Sim. Né? É fácil? Não é fácil, porque o serviço público oferece muito pouco. Sim. E a gente tem que recorrer, né, ao particular, e nem sempre o plano de saúde é viável. Então, tem que ter uma condição financeira boa? Tem. Quando a criança não tem uma condição financeira boa, infelizmente, ela sofre um atraso no desenvolvimento.
Infelizmente, Então, algo que é bem real mesmo, assim, acho que quando as crianças não têm tanto recurso financeiro, a família não tem tanto auxílio, o que a criança podia evoluir, ele acaba ficando um pouco para trás. A criança vai ficando para trás, às vezes podia ser uma criança dependente, com uma vida independente, mas acaba que não, porque não tem o que fazer. não O tem. serviço público, infelizmente, não dá tanto esse suporte. Não dá todo o apoio que a gente precisa. Uhum. E aí o Enzo, graças a Deus, sempre teve uma rede de apoio muito grande, né? Uhum. Então tem a mãe, tem o pai, eu sempre tive uma babá para me ajudar, até porque eu sempre trabalhei fora. Hoje que eu não trabalho mais, mas eu fico só por conta dele e ainda assim tem uma rede de apoio, porque Uhum. sozinha é muito difícil, né? Então, assim, hoje o Enzo tem todo o suporte, tem todo... como que eu posso dizer? Tem todo o apoio de todo mundo entre atividades, escola. Mas por quê? Porque todo mundo abraçou a causa, né? Uhum. E, Josi, nesse processo de terapia, de tudo, como é que, de mãe, né, de uma mãe já de uma adolescente, mãe de uma criança atípica, tendo que levar em terapia, tentando lidar com todo essa questão da própria criança, né, que já é uma demanda, uma criança com deficiência, que aí tem outras demandas além de levar nas terapias, as questões emocionais envolvidas naquilo. Tendo uma separação, tendo que ter um convívio ali com a família, o ex. E como é que foi essa questão do relacionamento? De você entrar num novo relacionamento, de você buscar... E que momento você falou assim, eu tive meu filho, e agora eu quero voltar a ser a Josiane, mulher, e buscar um novo parceiro, um novo relacionamento. Como é que foi esse processo para você? Então, de fato, foi um processo, né? Uhum. Porque eu passei pelo processo da separação, aí teve um nascimento do Enzo, né? Aí teve toda a questão do nascimento e eu não estava preparada para aquilo que aconteceu. Então, assim, primeiro eu tive que me cuidar, né? Antes de querer entrar em um relacionamento, eu tive que olhar para dentro de mim e me cuidar, passar pelo processo da separação, porque não foi rápido, né? Então, assim, eu tive aí 1 ano para passar pelo processo da separação, entre gestação, pós-parto, entender tudo o que tinha acontecido. Depois que eu passei pelo processo de pós-parto, depois de 6 meses, eu já estava preparada para entrar dentro de um relacionamento? Não. Então, eu fui mais a fundo, fui estudar, fortalecer meu autodesenvolvimento, né, minha confiança, fui buscar ler livros, né, fiz uma preparação de coach. Por quê? Eu sabia que para mim entrar em um outro relacionamento depois de uma traição ia ser muito mais difícil, porque você leva traumas, sim, para outros relacionamentos. Aí o que você pensa? Com uma filha adolescente, com um filho atípico, como é que eu vou entrar em outro relacionamento? Quem é que vai me querer? Né? Você vai pensar assim, quem é que vai me querer? Quem é que vai abraçar essa causa? E querendo ou não, com um filho atípico, você precisa ter um relacionamento bom com o ex-marido. Às vezes as pessoas têm que entender esse processo. Mas assim, como é que foi o fim, assim, tipo, eu preciso me cuidar? De onde você... Como é que foi isso? Porque às vezes porque a gente sabe que precisa, muitas a gente sabe que tem essa necessidade de se cuidar, de olhar para dentro de si, mas com a maternidade, com o adolescente em casa, com uma criança pequena, com todos... Como é que você tirou forças e falou assim, não, eu preciso me olhar para mim porque eu preciso? O que eu fiz depois do pós-parto, depois de 6 meses, eu comecei a me cuidar. Eu falei, agora eu vou focar um pouco em mim. Eu preciso ter tempo, sim. Eu voltei a trabalhar, eu tinha que ter tempo para cuidar do Enzo e levar ele nas atividades, né? A gente sempre teve uma rotina muito boa, assim, em dividir as atividades do Enzo, eu e o pai. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que ter tempo ali para cuidar de mim. O tempo é ouro, porque ele passa muito rápido. Só que eu consegui ali encaixar na rotina um tempo para cuidar de mim. Comecei a estudar, comecei a ler livros sobre relacionamentos. Eu queria outro relacionamento. Eu nunca desisti de nenhum relacionamento. Eu queria casar de novo, mas eu sabia que não poderia entrar qualquer pessoa na minha vida. Ainda mais com um filho atípico e uma filha adolescente. Então, para entrar qualquer um, é rápido, porque tem N opções aí pra gente. Só que eu não queria isso, eu queria uma pessoa que abraçasse a causa. Como é que você vai saber uma pessoa que vai abraçar a sua causa? Né? Você tem que ter muito cuidado com isso.
Então, você tem que fortalecer seu autodesenvolvimento, você tem que se fortalecer como mulher para você atrair uma pessoa à sua altura para a sua vida. E foi isso que aconteceu comigo. Eu não fui em nenhum momento atrás. Eu não fiquei louca, assim, eu quero estar dentro de um outro relacionamento. Não, eu vou cuidar de mim, vou seguir com minha vida. Na hora certa vai aparecer uma pessoa, né? Então, assim, casei novamente, mas não encontrei o meu marido na balada, não. Foi um amigo que me apresentou, né? Poderia ter sido na balada? Poderia. Mas eu não estava atrás disso na balada. Realmente eu sabia que ia vir através de outras pessoas que me conheciam, né? Então, eu acho que o ponto-chave é, ao invés de você ficar buscando, querer um outro relacionamento, você tem que focar mais em você, em se cuidar, em fortalecer a mulher que você é, para você estar bem com sua família, para você ter forças para cuidar do seu filho, que automaticamente você acaba atraindo a pessoa certa. É do dia para a noite? Não. Eu demorei 1 ano e 11 meses até aparecer a pessoa certa. E como é que foi esse processo também? Porque você teve uma filha adolescente. O que você vê de diferente, assim, da Josi, mãe adolescente, da mãe, mas já estava com 35 anos, mais ou menos, quando você teve 34. 34 anos, uma mãe então já adulta, já sabendo o que quer, já com a vida estruturada, né, mais estruturada, deixa eu dizer assim. O que você vê de diferente também dessa maternidade, da mãe adolescente, até na questão do relacionamento mesmo? O que é o ponto-chave assim, de diferente que você percebeu assim, e que também te fez a Josi de hoje? Tem muita diferença, né? Você acha que se fosse ao contrário lá naquela fase da adolescência, se fosse tipo o Enzo naquela fase, como é que você acha que seria? O que você já chegou a pensar, se questionar? Como é que... Talvez eu nem daria conta, assim, né? Na verdade, eu não teria estrutura emocional que eu tenho hoje para lidar com essa situação com 17 anos. Né? Então, a gravidez com 17 anos já foi um susto. A ficha demorou, foi muito a cair. O menino nasceu, a Marcela nasceu e a ficha ainda não tinha caído. Então, assim, é totalmente diferente, sabe? Porque quando você é mãe adolescente, você tem que amadurecer mais rápido, você é forçada a amadurecer mais rápido, só que você não tem um emocional tão bem resolvido. Sim. Você não, é um processo de maturação. É um processo de amadurecimento, né? Que vem com o tempo. Então, você vai aprendendo com as lapadas da vida mesmo, né? Então, relacionamento é mais difícil quando você é adolescente. Por mais que eu tenha passado por um relacionamento difícil na gestação do Enzo, né? Um processo, né? Ali de separação, mas eu estava mais madura. Sim. E eu não sabia de fato que o Enzo ia ser uma criança atípica. Sim. Né? Então, aconteceu no parto. Eu já estava separada. Então, foi tudo uma surpresa, uma atrás da outra, né? Coisas, então, se eu já era madura, eu tive que amadurecer mais ainda. Por quê? Para mim lidar também com a família do pai, né? Eu acho que em prol do Enzo, do desenvolvimento do Enzo, eu tive que amadurecer essa questão de ter um bom convívio com a família paterna. Né? Por quê? Porque não dá para você viver em pé de guerra quando você tem uma criança que precisa dos dois lados para se desenvolver bem. Então, eu fiz tudo por ele, né? Então, hoje eu tenho uma ótima convivência, a gente tem uma parceria muito grande no desenvolvimento do Enzo, tanto eu quanto o pai. Por quê? Porque a gente decidiu assim. Sim. Né? Poderia ter tomado outros rumos? Poderia, mas não seria saudável nem para mim, nem para o Enzo e nem para a família, né, paterna. Então, a gente estando mais madura, a gente entende o que precisa ser feito. Mesmo no que às vezes sofrendo, às vezes não querendo. Porque adulto não faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito, mesmo que você não queira. Sim. Né? Essa é a verdade, porque você já entende o que é certo e o que é errado. O que vai fazer bem e o que vai fazer mal. Então, não adianta você entrar com muitas questionamentos com a família paterna, porque não vai levar a lugar nenhum. É melhor focar na criança, vamos focar aqui no crescimento, no desenvolvimento, e o que aconteceu deixar para trás. E Josi, me conta um pouco, como é que entrou a Josi Coach? Como é que foi esse processo de... Você trabalhava, né, em outro setor totalmente diferente desse? Totalmente diferente, né, que era na parte mais de TI, né? Isso.
Como é que foi entrar nessa questão do coach de relacionamento? O que te fez virar essa chave, de entrar nesse processo, de poder ajudar outras mulheres que passaram pelo mesmo sofrimento que você, ou parecido? Às vezes não só pelo processo de traição, mas às vezes de buscar a autoimagem, a autoestima, ou por uma separação, independente do motivo, ou por às vezes não encontrar um relacionamento também, que a gente tem todos esses processos. Me conta um pouquinho como é que foi entrar nesse mundo. Tudo começou eu contando a minha história para outras mulheres. Todo mundo que me via, que me conhecia, né? As pessoas chegavam assim com um olhar muito de pena com tudo que tinha acontecido. Eu falava, não, gente, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tô bem, tanto na gestação quanto depois. Então, assim, eu comecei a contar tudo que tinha acontecido de uma forma muito leve. E você não colocou como de vítima, eu né? não me fiz vítima da situação. situação. Acho que é uma diferença muito grande, né? É. Porque às vezes a gente quer que todo mundo te abrace, você se torna uma vítima e pega aquilo. Às vezes esse é o processo ainda mais difícil de você sair daquele sofrimento, né? Sim, eu não me vitimizei, né? Não me vitimizei. Quando você se vitimiza, é muito mais difícil a sua jornada. Para você recomeçar a sua vida, tanto amorosa como profissional. Enfim, é muito mais difícil. Eu não me vitimizei, então eu contava de uma forma leve, aconteceu isso e isso, eu me separei na gestação, fui traída e tô tocando minha vida de novo, tô recomeçando e todo mundo ficava assim, mas assim, tão leve? É, gente, tá tudo certo. E aí todo mundo falava que era uma grande história de vida, até por conta do diagnóstico do Enzo. Né, que eu não esperava, na minha família não tem. Eu não tinha ninguém próximo a mim que tivesse um filho atípico, né? Então todo mundo ficava assim, poxa, que legal, você tá tão forte, você é uma mulher tão forte. Você precisa contar isso para outras mulheres, outras mulheres precisam entender que o processo de traição não precisa ser o fim, né? Você pode recomeçar muito mais forte, você pode tirar uma lição de uma situação que você viveu e não viver mais. E aí eu comecei a pensar nisso. Foi quando eu fiz minha primeira formação em coach, depois eu estudei, fiz uma segunda formação, fiz pós, e falei, poxa, eu vou ajudar outras mulheres. Porque, assim, uma traição não pode paralisar a sua vida, um filho atípico não pode paralisar a sua vida. Acima de qualquer coisa, você é mulher. Você merece ser feliz, você merece recomeçar quantas vezes for preciso, né? Aí no decorrer da sua caminhada. Eu nunca tive medo e nem vergonha de falar, por exemplo, que eu estou no terceiro relacionamento, né? Eu tive 2 relacionamentos que eu fui casada, né? E tô no terceiro casamento. Tem gente que fala, nossa, o terceiro não, gente, os 2 não deu certo, os 2 eu fui traída e agora eu tô no terceiro relacionamento. Nova, né? Quero ser E feliz. recomecei. Né? Eu não criei um trauma ali, eu não me paralisei, eu não comecei a criar várias crenças limitantes na minha cabeça, que relacionamento não era para mim, que eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho atípico e ninguém vai me querer. E como é que eu vou recomeçar? Eu não comecei a me vitimizar, não. Eu fui atrás da solução, né? Fui me fortalecer emocionalmente para poder seguir na minha caminhada. E as coisas foram acontecendo. E aí eu falei, poxa, eu vou ajudar outras mulheres, porque eu acho que você precisa acreditar e saber que você é capaz, sim, mesmo com filho atípico, mesmo com 2, com 3 filhos, mesmo depois de 2 casamentos que não deu certo. Filhos, né? Mesmo depois de 2 casamentos que não deram certo, você é capaz, sim, de ter um terceiro casamento, de ser feliz e de recomeçar a sua vida. Todas nós somos capazes. E eu lembro, Josi, também que nesse processo, você tinha um pensamento muito positivo. Eu lembro que você levando o Enzo bebezinho lá para eu atender, e você falava assim, não, eu vou casar de novo, eu vou casar do meu jeito. E assim, foi um processo rápido, mas querendo ou não, foi até rápido, né? Assim, o Josi estava linda e bela, casando de véu grinalda, e o Enzo entrando no casamento. Com as alianças. Com as alianças, que foi um momento muito bonito, um momento que bombou assim, em rede nacional. Conta um pouquinho também dessa fase, como é que foi essa descoberta do casamento, essa questão do Enzo também, que te ajudou até na questão do coach, né, de se tornar mais... O que acontece? Quando você começa a cuidar de você, quando você fortalece seu autoconhecimento, você começa a correr atrás disso, você começa a estudar, você aprende um pouco sobre a lei da atração.
Algumas pessoas nunca testaram, por isso não acreditam. Quem já testou sabe que dá certo e funciona. Então, os seus pensamentos ou te leva, né, a várias coisas positivas ou te leva para trás, dependendo do pensamento que você tem. Então, a lei da atração é isso. Eu sempre mentalizei que eu ia casar de novo. Eu vou casar de novo, eu quero casar de novo, eu vou arranjar a pessoa certa. E em 2019 eu fiz o famoso mural dos sonhos, né? O Enzo tinha 6 meses de vida. E final de 2019 eu coloquei lá uma foto com 2 mãos, a aliança, né? Num gramado, que eu ia casar em maio de 2022. Até data tinha, só não tinha marido. Só não tinha marido ainda, né? Só não tinha um marido. E aí todo mundo falava, você é doido, você vai casar de novo. Eu falava, gente, eu acredito no amor, eu vou casar de novo. Eu acho que isso é importante, assim, que às vezes as pessoas passam um processo de separação, alguma coisa assim, não quero mais saber de homem, não quero mais casar, não quero mais nada. E é importante, eu quero. Realmente eu quero e acredito e vou. E aí conseguiu. E como é que foi também essa questão de você ajudar mães atípicas? Como é que veio isso também? Porque a gente sabe, eu que vivo nesse mundo há muito tempo, a gente sabe que o processo de separação depois da maternidade típica já acontece, da atípica ainda acontece mais ainda. Como é que você acha que o seu trabalho ajuda a fortalecer essas mulheres? O que você pode, assim, agora nesse momento, assim, que falar, assim, porque agora você falou de crenças limitantes e tudo. Na maternidade atípica, dependendo de cada pessoa, o mundo acaba, né? Porque você tem sonho, você cria a expectativa de ter um filho perfeito. Lógico que a gente, quem conhece o Enzo, sabe que ele é uma criança incrível, ele é super perfeito em todos os sentidos. Eu acho que é a criança mais tranquila que eu tenho para atender. Tudo que eu peço para fazer, ele faz, e ele faz feliz, motivado. Mas o que você fala para essas mães quando recebem esse diagnóstico e às vezes esquece do marido, esquece dela, e às vezes fica só focada ali no filho, e querendo ou não, quando a gente casa, né, a gente aprende muito isso, né, que a gente tem que você e o seu marido primeiro lugar, e às vezes as pessoas quando tem filho, elas acabam esquecendo que vocês são um só, né? Sim. Esquece que a prioridade é vocês dois. Quando a gente não tá bem, vocês dois não estão bem, o resto acaba indo. Como é que você pode dizer para essas mulheres, somente as mães atípicas, assim, que acho que é um processo mais difícil ainda, né, desse autocuidado? Porque, querendo ou não, a gente tem que ter uma maior dedicação, né, para um filho atípico. Tem muitas atividades, tem que levar em vários lugares, então acaba que rouba muito o seu tempo. E aí é onde você tem que ter cuidado para você não focar 100% da sua atenção para o filho que está precisando de você, né, que precisa muito, e deixar o casamento de lado. Não, tudo é um meio termo. Então você tem que saber trabalhar com o seu tempo. Tem uma rotina? Tem. Todos os dias você tem uma rotina ali para seguir. Só que no final de semana você pode tirar um tempinho para você curtir sozinha com o marido, né? Deixar com alguém, ver a rede de apoio. Que a rede de apoio facilita. Facilita. E sempre tentar tirar ali, pelo menos a cada 15 dias, se possível, toda semana. Mas se não consegue, a cada 15 dias, tirar um momento para você com o marido. Porque isso fortalece, né? Fortalece a união. Não adianta você deixar de lado o relacionamento e focar só no filho, só na rotina da família e deixar o relacionamento de lado. Não vai funcionar. E o sentimento de culpa das mães? O sentimento de culpa faz parte no início, mas quando você vê que a coisa funciona, legal. Quando você vê que não é um bicho de 7 cabeças, que o negócio funciona mesmo, você começa a se acostumar e vai se adaptando até a sua vida pessoal, porque você tem uma vida. Sim. E a cuidar do seu filho que está precisando ali de você, da sua família. Então, tem que ter essa base. Você não pode viver só para uma coisa. Você tem que aprender a se cuidar, você tem que ter um momento só seu, sem marido e sem filho, né? Ou você tira um momento para se cuidar, que seja para um salão de beleza, ou fazer uma caminhada no parque sozinha, né? Todos os dias um pouquinho, ou ler um bom livro. Ter um momento só seu, de conexão você com você. Ter um momento de mulher e ter um momento de mãe. Você tem que saber administrar esses 3, né? Como é que você consegue isso? Aumentando seu autoconhecimento, seu autodesenvolvimento, fortalecendo. Através de muita leitura, de estudos,
vendo o que você precisa fazer. Tem que mudar, né? Você tem que querer mudança dentro da sua vida. De repente não vai acontecer. Sim. Não é uma mágica. Querer, né? Você tem que querer. Mas dá para conciliar muito bem as três coisas. Eu acho que é legal também quem tiver interesse também, né? Então ela trabalha com isso, ela trabalha ajudando mulheres, ela tem um Instagram, então o homem que está vendo esse vídeo se identificou com a Josi, acho que pode entrar em contato com ela, que eu acho que ela vai poder te dar mais ferramentas e às vezes um suporte emocional para iniciar esse processo. Sim. E complementando assim também, para as mães principalmente, quando você tem um filho atípico, gente, não é um peso, tá? Não pense assim, nossa, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu acho que a gente precisa ter um olhar mais delicado para a situação, um olhar mais de amor, né, do que um olhar de sofrimento. Por quê? Porque, querendo ou não, eles já vão passar por um processo de adaptação no mundo que a gente vive. Sim. Se você não está ali do lado para apoiar a causa, para defendê-lo, sem ter pena, porque você não pode ter pena, você tem que ter amor, né? E não pode, como você falou, a gente não pode se vitimizar. Aconteceu, ok. Né? Era o que a gente queria? Não. Mas a gente tem que se adaptar a esse mundo da maior leveza possível. Né, aceitar, realmente amar, abraçar a causa do seu filho para você estar ali protegendo e defendendo ele. Eu costumo sempre falar muito para os pais e até para os meus pacientes que estão crescendo, assim, com a equipe toda. Na terapia, a gente tenta fortalecer o máximo possível aquela criança em todos os sentidos, emocionais, físico, psicológico, porque infelizmente o mundo ele ainda não facilita a vida. Por mais que existam leis, que existe várias coisas que deveriam ser aplicadas, mas essas coisas, eles, infelizmente, não facilitam a vida. Então, assim, a gente tem que sempre estar fortificando eles mesmo, porque o mundo lá fora, ele não é porque ele tem uma deficiência que vai ser mais fácil, não, vai ser muito mais difícil. Não, e o mundo é preconceituoso. Sim. Né? Então, assim, eu tive uma situação com o Enzo, na escola dele mesmo, né? Na escola precoce que tem aqui em Brasília. Os professores chamaram eu e o Bruno, que é o pai do Enzo, e falaram, olha, o Enzo ele é muito esperto, ele precisa ir para uma escola normal, uma escola onde ele consiga se desenvolver todos os dias. E eu sempre tive muita resistência em colocá-lo numa escola normal. Por quê? Porque super proteção de mãe. Eu não queria, porque eu sabia que em uma escola normal ele poderia sofrer preconceito, poderia não alcançar o desenvolvimento que outras crianças têm, né? Não conseguia acompanhar, na verdade. E aquilo ali me travou. E aí os professores falaram, Josi, você vai precisar passar por isso. Vai passar por preconceito, você vai passar por situações desconfortáveis. O Enzo vai passar também na escola. E ele vai amadurecer com toda essa situação. E o que a gente aconselha aos pais, né? Saber todos os direitos do seu filho. Sim, com deficiência, né? Saber de qual a lei. Por quê? Porque você, sabendo a lei de qual, você consegue se defender muito melhor. Eu falei, poxa, então eu vou ter que abrir o coração e deixar o Enzo estudar. Então foi a melhor coisa que eu fiz, porque ele vem desenvolvendo muito bem na escola. Só que eu tive que aceitar, foi um processo, porque eu tenho aquela super proteção de mãe. É engraçado e não que é você fácil. falou disso, que algumas mães, elas querem muito. E às vezes criam muita expectativa com a escola, às vezes se frustra também, né? Porque, igual fala, a paralisia cerebral, ela tem várias questões, assim. Tem crianças que tem afeta a questão cognitiva, outras só a motora, outras afeta os dois. No caso do Enzo, foi basicamente a motora. Tanto na parte de linguagem, né, da fala, quanto na parte física mesmo, do andar. Mas o cognitivo do Enzo é perfeito. Uma criança de 4 anos... sapeca, faz tudo que é para fazer ele faz, ele entende tudo. Então esse processo também é até importante a gente não privar a criança também de se desenvolver, porque querendo ou não, se a gente não coloca, ou se não seria o caso do Enzo, mesmo na precoce, ele jamais acho que os professores indicam ele para uma escola especial. Mas mesmo vamos supor, se ele fosse, é importante ele não ver com crianças da mesma idade, para ele se fortalecer, às vezes as próximas crianças irem crescendo com ele, entendendo as diferenças e entendendo esse processo,
Já conversei até com a Josi, assim, a longo prazo, a gente tem que ir trabalhando essa questão, porque daqui a pouco eles começam a se questionar, porque sou eu, porque eu não consigo fazer isso, porque eu sou diferente. Então é nessa hora que a mãe também precisa estar forte, porque esse processo, ele é difícil também da criança daqui uns anos, daqui uns 3, 4 anos, que ela começa a se perceber mais diferente do outro mesmo, e também precisa estar forte nesse momento, ela precisa se fortalecer para poder ajudar. Para até falar assim, olha, a gente está aqui, eu vou te ajudar e eu vou explicar todo esse processo. Para ele entender o porquê de tudo isso, assim. Eu acho o Enzo uma criança muito esperta, acho que ele até entende algumas coisas, mas sei também que ele está no nível que ele está porque ele começou muito cedo. Sim, faz toda a diferença. E eu já vi histórias, assim, de várias mães nesse mundo que eu vivo hoje, que a criança começa com 2 anos, vem descobrir a paralisia com 2 anos de idade. Perde muita coisa. Perde muita coisa aí no decorrer do caminho, ou então não tem, como eu posso dizer assim, não tem um apoio perto de casa, ou mora numa cidade muito isolada, que não tem recursos, né, para poder ter esse desenvolvimento. Isso então, aconteceu assim, muito quando você abriu o Instagram do Enzo, né? Conta um pouquinho desse processo. O Enzo, ele é um blogueirinho, tá, gente? Ele é bem famoso nas redes sociais. Conta como foi essa decisão de abrir o blog do Enzo? Qual foi o que foi que te levou a fazer isso também? Então, eu já tinha a página do Instagram, né, como especialista de relacionamento, trabalhando com mulheres já, e com o casamento, né, o vídeo do casamento, eles entrando com as alianças, teve uma repercussão muito grande. Então, alcançou aí milhares de pessoas, teve entrevista, né, em televisão, e as pessoas queriam ver mais através do meu Instagram. E eu não podia misturar as duas coisas, então eu decidi criar o vídeo do Enzo, o Instagram do Enzo, na verdade, e cresceu muito rápido, né? Através também do vídeo, tanto da corrida, quanto o vídeo das alianças. Então, cresceu muito rápido. E eu tive muitas mensagens, assim, infinitas, né? Você sabe disso. Eu pedi para você gravar um vídeo sobre a questão do andador, porque eu recebia milhares de mensagens. Fez uma live até por causa disso. Fizemos também. uma live, milhares de mensagens, onde compra o andador, onde é que você conseguiu, como é que eu vou saber com quantos anos começar a usar o andador. Então, eu tive muitas mensagens no Instagram do Enzo e perguntando também como que eu descobri o diagnóstico, como é que foi o processo do Enzo, porque muitas mães achava que tinha filho com paralisia, mas não tinha um diagnóstico definitivo. Sim. E isso me assustou bastante, porque é no Brasil inteiro. Muitas pessoas não sabem. E foi legal que nesse processo, eu lembro de um pai que pediu ajuda com o andador, ele mandou um vídeo do filho dele, eu acho que foi uma cidade bem pequena, bem interior, bem simples mesmo, você vê pela casa e tudo. E depois de um tempo eu falei, não, acho que esse andador aqui, pela criança, é uma criança bem boa motoramente também. E eu achei legal que ele me mandou o vídeo da criança andando. E, nossa, ele melhorou muito, foi muito independente. Eu acho, se eu não me engano, ele começou até a dar uns passinhos sem já um andador. Então, assim, às vezes, alguma coisinha ali falta que a criança vai, assim, né? E eu acho que o caso do Instagram do Enzo, acho que serviu muito para isso, né? Incentivar e mostrar que é possível também. Pra gente não... A gente costuma muito falar, né? Que a diagnóstico não é destino. Eu não gosto muito nem de me apegar a essas questões de diagnóstico, paralisia cerebral. Se eles falam que a criança tem paralisia cerebral, você acha que a criança não faz nada. E não é isso, a criança é capaz de fazer tudo. Lógico que a gente tem diagnóstico de crianças mais graves, mas o fato de ter paralisia cerebral não é uma coisa limitante para a criança, né? Então, às vezes o perfil do Enzo veio até para ajudar outras crianças, ou ajudar outras famílias também, não só a questão do relacionamento, mas a questão da própria criança mesmo, né? De informar um pouquinho mais, né? De passar um pouquinho mais de informação. E mostrar muitas coisas que é possível. Então, assim, uma das coisas até importante, eu quero até que você complemente aí um pouquinho, mas assim, se você tem um filho e com 6, 7 meses a criança não está engateando, a criança não está sentando, ou então está quase completando 1 ano e não senta, não tem equilíbrio de tronco, tem aquelas dificuldades, você tem que ter um olhar mais racional e ver que algo não está correto. É que a gente tem muito o tempo da criança, né? Mas a gente não tem muito tempo da criança, não, porque os primeiros 2 anos da criança ele é primordial para o desenvolvimento. Eu acho que
O processo do Enzo também, eu acho que fez toda a diferença quando ele começou com 1 mês. Um mês. Então, se a criança tem 6, 7, 8 meses, ele não tá sentando, às vezes não começa a brincar, o olhar ainda é um pouco perdido, então buscar mesmo um neuropediatra, um pediatra, às vezes questionar mesmo, olha, mas não tá normal. Até porque a gente tem muita informação de desenvolvimento motor, você jogar lá no Google lá, você vai saber mais ou menos o mínimo que cada criança tem que estar fazendo em cada fase. Porque se a gente esperar 1 ano, 2 anos, a criança já perdeu muito, já perdeu muito tempo de fazer várias conexões, de estimular, do cérebro conseguir achar outras conexões de onde não foi lesionado. Então, essa é uma coisa muito importante que a Josi falou. E as mães também entender que, eu também escutei muito isso, gente, no Instagram do Enzo, falar que não levou no médico porque estava com medo do diagnóstico. Então eu falei, meu Deus, né? Foi quando eu falei, realmente a gente vive um mundo preconceituoso, que as pessoas não querem aceitar situações e deixa de levar os filhos no médico com medo do diagnóstico. Então isso é muito sério. Sabe, você tem medo do diagnóstico e com isso você está causando o atraso do seu próprio filho. Sim. Sabe, então assim, isso não pode acontecer. Você tem que ter uma mente assim mais madura para aquela situação, né? Principalmente para crianças que nascem prematuras, né? Sim, o caso do Enzo não foi isso, foi um erro médico, mas assim, a gente teve maturidade, apesar que não é fácil você receber esse diagnóstico, mas a gente sabia que naquele momento, quanto mais a gente corresse contra o tempo, mais o Enzo teria um desenvolvimento. Ele é uma criança que entende tudo? Mas por quê? Porque começou muito cedo. Sim. Porque tem crianças que tiveram o mesmo diagnóstico dele, que não estão tão evoluído quanto ele. É importante, tanto o cognitivo quanto o motor, ele anda muito junto. Então, se a criança não desenvolve o motor, ela perde oportunidades para desenvolver o cognitivo, porque o mundo que a criança engatinha, o mundo que a criança anda, eu acho que a Josi consegue perceber muito a diferença de quando o Enzo realmente começou a usar o andador, começou a andar, explorar o mundo, quando antes ele só ficava engateando, mas no colo, porque querendo ou não, você trata ele mais como um bebê. E ele no começo ele não gostava muito do andador, mas hoje em dia, se pegar ele no colo, ele quer, né, Josi? Ele quer correr, quer ser livre, quer brincar. Eu falo que o andador é as pernas dele. Para onde vai, tem que levar o andador. E também tem aquela questão que hoje eu penso assim, que eu já escutei de alguns profissionais da área da saúde, por isso que é importante você não se apegar a um diagnóstico X. Sim. Porque já falaram assim para mim, o Enzo vai usar o andador pro resto da vida. Ele vai ser apto a usar o andador pro resto da vida, sim. Mas quer dizer que ele não possa dar uns passos dentro de casa, se locomover? Sim. Não quer dizer. Então, assim, tem algumas pessoas que falam assim, a marcha é meio que quase impossível, só que você não pode se apegar nisso, porque você tem que acreditar, você tem que ter fé, você tem que investir. Eu, como fisioterapeuta do Enzo, acredito sim que ele vai conseguir andar então, assim, se a gente... pelo menos pequenas distâncias ali, às vezes funcionalmente falando de distância, pode ser que não. Mas também a gente não sabe, não. E pegar mais de uma avaliação de um médico. Por quê? Sim, claro. Porque às vezes você se prende em uma única avaliação e você já desmorona ali. Sim. Então, eu já escutei de tudo. Já escutei que o Enzo não queria andar, já escutei que a marcha dele ia ser sempre com o andador, que várias coisas. Só que também já escutei muitas coisas positivas. Eu me apego muito mais às coisas positivas que eu acredito também do que às negativas. Por exemplo, chegou uma muleta lá, mas no primeiro dia ele já deu uns passinhos com a sucesso, vídeo de sucesso, né? Já os primeiros momentos já é que é algo muito difícil. Assim, o Enzo tem um prognóstico incrível, assim. Eu sempre falo isso pra vocês, né? Então, sim, que ele tem tudo pra fluir mesmo, assim, nesse mundo aí, bem independente. Então, gente, a gente esteve aqui com a Josi Amorim, coach de relacionamento. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, ter compartilhado um pouquinho da sua história. Acho que vai ajudar a motivar bastantes mães, tanto mães típicas como as atípicas. Eu acho que esse seu testemunho, essa sua vivência, isso tudo acho que vai ajudar a fortalecer muito. Sim. Então é isso, muito obrigada. Espero poder Espero poder conversar com você mais vezes. E obrigada pela parceria. Eu que agradeço, foi ótimo.